Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo a esta primeira edição. Agora são 8 horas e 31 minutos. Eu sou Tabata Pote e a partir de agora te faço companhia. É hora de começar o dia bem atualizado com as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 5 de junho. Vamos então conferir os assuntos que são destaque nesta edição. Após um mês das enchentes no Rio Grande do Sul, o governo federal vai lançar plano para enfrentamento de emergências climáticas. Pela primeira vez no ano, o número de casos prováveis de dengue no Brasil diminui, mas óbitos aumentam. Eslovênia se junta à Espanha, Irlanda e Noruega e reconhece oficialmente Estado palestino. Há 5 meses para as eleições dos Estados Unidos, Joe Biden anuncia fechamento temporário da fronteira com o México. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Vamos juntos! Um mês após o início das enchentes que assolaram o estado gaúcho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participam nesta quarta-feira de um evento para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Durante um pronunciamento em rede nacional, a ministra anunciou que o governo vai lançar um plano para enfrentamento de emergências climáticas. O documento, que ainda será publicado, deve ser focado nos municípios e áreas de maior risco. Segundo Marina Silva, o plano vai estruturar a capacidade do governo para lidar com o pré-desastre, fortalecendo ações de análise de risco, prevenção e preparação. A ministra do Meio Ambiente afirmou também que são necessárias ações imediatas para romper o ciclo de devastação e desastre. E lembrou que é necessário um compromisso de soluções para evitar que tragédias se repitam. A titular da pasta do Meio Ambiente garantiu que o tema da mudança do clima vem sendo tratado de forma prioritária por todos os setores e áreas do governo. Ela destacou que essa é uma orientação do presidente Lula, que estabeleceu o compromisso de desmatamento zero em todos os biomas nacionais. E pela primeira vez no ano, o número de casos prováveis de dengue no Brasil diminuiu no mês de maio. Mas a quantidade de mortes, ainda está aumentando. Em maio, foram contabilizados 98 mil casos de dengue a menos. Mas, por outro lado, óbitos tiveram 262 registros a mais que no mês de abril. O último boletim semanal apontou que, até 1º de junho, foram mais de 5.600.000 casos prováveis da doença e cerca de 3.400 mortes confirmadas desde o início deste ano. De acordo com o Ministério da Saúde, apesar do número de óbitos crescente a cada mês, o Brasil já apresenta tendência de queda da doença. A pasta justifica o aumento do número de mortes por causa da demora na confirmação do óbito, que pode ser investigado por até 60 dias. São Paulo é a unidade da federação com mais mortes registradas no ano, com 956, seguido por Minas Gerais, Paraná, Distrito Federal e Goiás. Somados, os 5 estados acumulam 76% do total de óbitos. O Distrito Federal é a unidade da federação com maior taxa de incidência de casos prováveis, com 9.300 casos por 100 mil habitantes. Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Goiás aparecem em seguida, somando 53% do número absoluto de casos. E o Senado deve votar hoje o projeto de lei que regulamenta o programa Mobilidade Verde e Inovação, chamado MOVER. Inclui a cobrança de 20% de imposto de importação sobre compras internacionais de até $50. A votação, que estava marcada para ocorrer na terça-feira, ontem, foi adiada para permitir mais discussões. O líder do governo, Jacques Wagner, solicitou o adiamento da votação depois de o relator, Rodrigo Cunha, apresentar parecer excluindo a taxação das importações do projeto. Wagner argumentou que seria necessário mais tempo para construir um procedimento adequado para a votação. Cunha anunciou a retirada da proposta de taxação de 20% sobre compras internacionais de até $50 do projeto MOVER,
afirmando que o tema não guarda relação com o programa e que a tributação contrariava regimes existentes em outros países. Depois da reunião de líderes, o senador do Podemos declarou que não houve acordo para manter a taxação dos produtos importados e afirmou ainda que não é o momento ideal, pois a taxação não vai fazer com que o país melhore de um dia para o outro. A Câmara dos Deputados havia incluído o fim da isenção para remessas internacionais no projeto na semana passada, após um acordo entre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os deputados. O texto aprovado previa uma alíquota de 20% sobre o valor dos produtos, que desde agosto de 2023 são isentos de imposto. E o ministro da Defesa, José Múcio, pediu estudos sobre a possibilidade de as mulheres com mais de 18 anos poderem se alistar nas Forças Armadas. O objetivo do procedimento, que não seria obrigatório, é permitir o equilíbrio das tropas. Hoje, de cada 10 soldados, apenas uma é mulher. Hoje, o Exército, Marinha e a Aeronáutica brasileiros têm 355 mil militares na ativa e apenas 15 mil são mulheres. Os casos de estelionato pela internet aumentaram no Rio de Janeiro. Somente na capital já foram denunciados mais de 24 mil golpes este ano. Vamos ver. O Brasil é o segundo país com maior índice de estelionato digital, ficando atrás apenas da China no ranking mundial. Só na capital fluminense, em 2017, foram 17.305 casos. Os números chegaram a 62 no ano passado. E neste ano, até abril, já foram registrados quase 25 mil casos. As vítimas acabam sendo enganadas por sites ou redes sociais dos criminosos. Após 4 dias desaparecido, um aposentado voltou para casa com feridas no rosto e nos braços. Ele disse que foi enganado por uma mulher que conheceu na internet. A vítima conta que saiu da casa dele em Campo Grande, na Zona Oeste, e foi encontrar a mulher em Seropédica, na Baixada Fluminense. Ele acredita que foi pelo menos 4 dias desacordado. O prejuízo, segundo ele, ficou na faixa dos 17 a 18 mil reais. O artigo 171 do Código Penal diz que o estelionato consiste no ato de obter para si ou para outro vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifícios árduos ou qualquer outro meio fraudulento. A Polícia Civil afirma que investiga golpes pela internet e que a Delegacia de Seropédica está tentando identificar e prender a mulher que enganou o aposentado. E olha, essa notícia interessa muita gente, viu? Por medida de segurança, a Agência dos Estados Unidos recomenda reiniciar o celular semanalmente. Vamos entender o porquê? O alerta da NSA e a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos vale para todo mundo. Desligar e ligar o celular toda semana para evitar que esses mini-computadores de mão sejam acessados por hackers ou programas de espionagem. E essa é só uma das dicas da lista de melhores práticas para dispositivos móveis. A agência americana ainda recomenda desligar o Bluetooth e o Wi-Fi quando não estiverem em uso, manter o sistema operacional e os aplicativos atualizados, desativar serviços de localização e usar senhas seguras na tela de bloqueio. E ainda outras recomendações sempre destacadas por especialistas em segurança digital do mundo todo, como, por exemplo, não abrir anexos de e-mail suspeitos, ter muito cuidado ao clicar em pop-ups de origem desconhecida e nunca compartilhar informações sigilosas, como senhas, por mensagens de texto. Agora, sobre reiniciar o celular semanalmente, além de evitar invasões, como alertou a NSA, os fabricantes de celulares dizem que essa prática também evita lentidão e travamento do aparelho. E um vídeo que mostra os peixes do Bioparque Pantanal paralisados por alguns minutos gerou curiosidade nas redes sociais.
O local fica em Campo Grande e é o maior aquário de água doce do mundo. São 19 mil metros quadrados e 5 milhões de litros de água que abriga diversas espécies de peixes da região pantaneira, além de animais de continentes como Europa, Ásia e Oceania. O repórter Marcos Anello foi conversar com um biólogo que revelou o mistério dos peixes paralisados. Sabe aquela brincadeira de estátua? Pois é, parece que os pacus resolveram brincar disso. A cena foi gravada no Aquário Pantanal e chamou a atenção. Não sei. O que será? Olha, posso adiantar para você que essa questão do peixe ficar paradinho, quase imóvel, não tem nada a ver com o frio. Tem a ver com a necessidade básica de praticamente todos os seres vivos. Quem explica é o Heriberto, biólogo e curador do Bioparque Pantanal, o maior aquário de água doce do mundo. Ao longo do dia, todos os peixes eles tiram alguns cochilos, né? Uma sonequinha. Então é comum que todos eles, principalmente os peixes maiores, né? Fica fácil de observar esse comportamento de ficarem parados, né? Esse período ele pode durar de 5, 10, 15 minutos, né? E pode ocorrer várias vezes ao longo do dia. Então, se você for ao Bioparque, provavelmente em algum momento vai se deparar com esta cena dos peixinhos dormindo. Afinal de contas, são 43 mil peixes. Impossível que um ou outro não esteja tirando uma soneca durante sua visita. O peixe não tem pálpebra, então ele não fecha o olho. Ele fica com o olho aberto o tempo inteiro. E veja a seguir. Parlamento da Eslovênia, país membro da União Europeia e da OTAN, reconhece o Estado palestino. E mais, 5 meses antes das eleições, Joe Biden fecha temporariamente a fronteira com o México. É logo mais, não perca! E nós estamos de volta com as principais notícias desta quarta-feira. Agora são 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. O Parlamento da Eslovênia, país membro da União Europeia e da OTAN, aprovou o decreto que reconhece o Estado palestino. Espanha, Irlanda e Noruega já anunciaram reconhecimento oficial em 28 de maio. A aprovação do decreto ocorreu após a Casa rejeitar uma moção opositora que havia proposto o adiamento da votação por 30 dias. A proposta foi aprovada por 52 dos 90 parlamentares, sem participação da oposição conservadora, que boicotou a sessão. Na semana passada, o chanceler israelense Israel Katz pediu aos deputados eslovenos que votassem contra o reconhecimento de um Estado palestino, afirmando que a aprovação equivaleria a recompensar o movimento islamista Hamas. Pesquisas apontam que mais de 60% dos eslovenos apoiam o decreto. Com a votação, a Eslovênia reconhece o Estado palestino dentro das fronteiras demarcadas por uma resolução da ONU de 1967. A questão do reconhecimento de um Estado palestino voltou à tona com a guerra entre Israel e Hamas, que ocorre desde 7 de outubro de 2023. E as tragédias climáticas estão sendo observadas em todo o mundo. Na Alemanha, várias partes da região sul do país estão inundadas e autoridades decretaram estado de emergência. As enchentes deixaram pelo menos 5 mortos até o momento. O prefeito de Passau informou que, por enquanto, não houve mortos na cidade, mas milhares de pessoas em regiões da Baviera e em Baden-Württemberg foram forçadas a abandonar suas casas. Desde sexta-feira foram registradas pelo menos 5 mortes no sul da Alemanha e as autoridades procuram desaparecidos. Cerca de 60 mil salva-vidas foram mobilizados para lidar com a emergência e manter a população segura. O primeiro-ministro da Baviera, Markus Söder, declarou que o governo regional atribuiria pelo menos 100 milhões de euros à ajuda de emergência. E faltando 5 meses para as eleições dos Estados Unidos, o presidente Joe Biden anunciou o fechamento temporário da fronteira com o México, quando o número de imigrantes irregulares for excessivo. As medidas entraram em vigor à meia-noite desta quarta-feira.
De acordo com a Casa Branca, a medida vai ser acionada toda vez que um número de solicitantes de asilo e imigrantes superar mais de 2.500 casos em um dia. O texto também facilitará deportações. Hoje anuncio ações para impedir que imigrantes que cruzam ilegalmente a nossa fronteira recebam asilo. Os migrantes serão impedidos de receber asilo na nossa fronteira sul, a menos que procurem o asilo por intermédio de um processo legal estabelecido. Críticos consideram a iniciativa drástica sobre uma questão fundamental para garantir a reeleição nas eleições presidenciais de novembro. No momento em que ele assina esta ordem executiva, a única pergunta que as pessoas deveriam fazer é: por que não fez isso em 2021? Por que não fez isso em 2022 ou 2023? Por que não fez isso no mês passado ou no mês anterior? Quantos cadáveres são suficientes? Se você quer entender as consequências, dê uma olhada nos 2 policiais de Nova York, que foram baleados esta semana por um estrangeiro ilegal que Joe Biden e os democratas libertaram. As autoridades observaram que se espera que as restrições entrem em vigor imediatamente. O texto oficial prevê a abertura da fronteira quando o número de requerentes de asilo for inferior a 1.500 por dia. Pesquisas de opinião confirmaram que a questão migratória vai ter muito peso na disputa pela reeleição entre Biden e o ex-presidente republicano Donald Trump. E a Cinemateca Brasileira recuperou cerca de 2.000 títulos de sua coleção e colocou à disposição na internet para o público de todo o país. O acesso é gratuito. Alguns dos títulos já estão disponíveis de graça no site da Cinemateca Brasileira. Até agora já foram recuperados e catalogados mais de 1.900 filmes. O restante do acervo será disponibilizado a partir do dia 15 de junho. O projeto faz parte do Programa de Restauração e Modernização do Espaço. A Cinemateca já passou por 5 incêndios, um alagamento e crise administrativa. Por causa disso, roteiros, documentos, cópias de filmes e equipamentos antigos, alguns com mais de 100 anos de história, foram perdidos. Os longas, curtas e documentários foram gravados entre 1909 e 1950. No acervo, é possível encontrar filmes clássicos como Mazzaropi, o filme Barulho na Universidade e Amazônia e Rio Exposição, de 1922. O projeto, que custou cerca de 15 milhões de reais, é realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura. E para ver os filmes de maneira gratuita, basta acessar o site da Cinemateca. Então anote aí, o site da Cinemateca é Viva Cinemateca, tudo junto, .org.br. Viva essa experiência, vale muito a pena, viu? E como vimos ao longo do jornal, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas há mais de 50 anos para alertar sobre a importância da preservação da natureza. Entre as diversas ações que cada pessoa pode realizar para contribuir com esta causa, está o reflorestamento. Uma única árvore, gente, plantada pode fazer muita diferença. Este é Antoine Moses, um canadense que viralizou na internet por plantar sozinho 1.300.000 árvores. Nesta rede social, o ambientalista posta dezenas de vídeos mostrando a caminhada solitária pela natureza na luta contra as mudanças climáticas que afetam o mundo todo. O jovem percorre o Canadá com 2 bolsas acopladas à cintura, uma pá e um sonho, revelado em uma entrevista recente: transformar o mundo para as próximas gerações. E ele tem pressa. Em poucos segundos, Antoine fura o solo e com destreza insere a pequena muda. O processo é tão rápido que o canadense chegou a plantar 23.060 árvores em menos de 24 horas. Pela façanha, entrou para o livro dos recordes. E nem precisa tanto para fazer a diferença. Uma única muda na rua ou no quintal de casa já é bastante benéfica, segundo uma pesquisa realizada pela American University. Segundo o estudo,
uma árvore pode reduzir o calor noturno. E o plantio de algumas delas é uma estratégia para reduzir o calor urbano. Com os resultados, os pesquisadores ressaltam que nós não podemos subestimar o papel das árvores. E olha que a redução do calor é só um dos benefícios. Nas cidades, elas retêm aquelas partículas, as micropartículas que você tem dos carros. Se você pegasse uma árvore e chacoalhasse ela, você ia ver a quantidade de pó que ela consegue segurar ali. Então, o fato de você ter mais árvores, ele ajuda na nossa respiração. Ou seja, você vai ter menos fuligem, menos micropartículas que você está aspirando. Então, nesse contexto urbano, ela tem esse papel fundamental, além de toda a parte da fotossíntese também, né? Da geração de troca de gases, né? Que ela tem essa contribuição. Para o meio rural, ela tem essa contribuição de segurar o solo, então, e de segurar a chuva também. Então, por exemplo, se você tem uma barreira de árvores, né? Você tem uma possibilidade de infiltração maior da água no solo e aí você evita as enxurradas. E são várias as ações que incentivam o plantio de árvores no Brasil e no mundo. No final do ano passado, o Quênia decretou feriado nacional para encorajar o plantio de 100 milhões de árvores no país. Do Canadá, o Antoine faz a parte dele e motiva pessoas das mais diversas nações. Com mais de 80 mil seguidores, o jovem dedica parte de seu tempo a responder milhares de dúvidas sobre formas de plantio e melhores lugares para a prática da ação. Pela internet, ele espalha sementes de preservação da natureza e, assim, chega mais perto da realização do sonho de deixar um mundo melhor para as futuras gerações. Muito bacana, né? E como de costume, eu te convido a fazer um tour com a ajuda da tecnologia. O destino de hoje é a Escandinávia, mais precisamente a Suécia, um país que é referência no mundo em qualidade de vida. Vamos conferir. Na Suécia, grande parte da renda da população, de cerca de 9 milhões de habitantes, é destinada ao pagamento de impostos. Mas esse fato não é uma reclamação dos suecos. Isso porque os recursos arrecadados são bem distribuídos pelo governo. A educação, saúde, infraestrutura e a previdência social são exemplos no mundo todo e contribuem para a Suécia. Ocupar o 9º lugar quando o assunto é índice de desenvolvimento humano, além da alta expectativa de vida da população, que é de 83 anos. Claro que a gente vai fazer a nossa viagem com a ajuda da tecnologia, né? Quando falamos da Suécia, a qualidade de vida é a primeira coisa que passa na nossa cabeça, como a gente viu na reportagem. Mas, além disso, o país tem sua beleza natural, viu? Podemos ver essa bonita praia deserta na cidadezinha de Falkenberg, que fica localizada no sul do país e tem aproximadamente 22 mil habitantes. A cidade é banhada pelo rio Antran, que é o segundo maior do país. E no verão é visitada por muitos turistas por conta das praias. No fuso horário de lá são exatamente 1h57, 5 horas à nossa frente. E é com essas imagens tão lindas que eu encerro o Jornal de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero na próxima edição à 1h da tarde. Até lá!